Assim, ó, hoje eu não tenho nada a dizer. Mas, você também não fez, você fez topologia geral? Topologia geral? É. Não tem um curso. Não, porque a gente tem vamos dizer, a gente usou as famílias normais. A gente usou as elásticas, né? Uhum. E o aro elástico é um teorema que está na origem da ideia de compacidade. Na segunda metade do século XIX, bem conhecida a história do Riemann, pegar por onde Dirichlet, porque você pega o problema da equação de U igual a F em ômega, U igual a zero do modo de ômega. E aí o Riemann disse, bom, isso aqui eu posso pensar assim, faz J de U igual a um meio de integral sobre ômega de gradiente de U ao quadrado de V, deixa eu ver aqui é mais, né? Mais integral sobre ômega de FU. Acho que é menos. Não, porque esse aqui seria menos, né? Tem que ter um menos Laplaciano. Acho que é assim. E aí ele argumenta, bom, isso aqui é quadrático, isso aqui é linear. Então, esse negócio é limitado inferiormente, tem um mínimo, e no ponto de mínimo a derivada é zero. Então, vamos dizer, J' de U, vamos dizer, na época não tinha ainda derivada assim, você pode fazer variacionalmente, né? Faz U mais T, H com H igual a zero no bordo de ômega, deriva em T, e aí você, vamos dizer, chega à conclusão que basicamente, né, é Laplaciano de U menos Laplaciano de U mais F, e isso teria que ser zero. Então você tem a solução que é dada pelo ponto de mínimo. E aí a objeção do Weierstrass, você diz, não, mas quem garante que esse negócio, só por ser limitado inferiormente, atinge o mínimo? Então, daí vamos dizer que Bolzano-Weierstrass, coisas assim de compacidade associadas ao Weierstrass, e é interessante porque as pessoas estavam acostumadas justamente em EDO a ter um problema variacional. Você tem um problema variacional, e aí você faz deriva igual a zero, o Euler-Lagrange e tal, e cai no EDO, e aí você diz, então agora é só resolver EDO tem solução. E aqui é uma inversão. Na verdade, você tem um problema de ADP e você não sabe nem se a porcaria do problema tem solução, então você associa a ele um problema variacional, e aí os pontos críticos do seu funcional vão ser soluções da EDP. Aparentemente é a primeira vez assim, que isso é feito, segundo o Riemann, a ideia era acho que é do próprio Dirichlet. O Riemann atribui, acho que é o Dirichlet dessa ideia, mas não sabe exatamente. Então a questão, só que a questão passa a ser a compacidade em dimensão infinita. E o aro elástico ele é um filho desse negócio. Mas o aro elástico ele está ligado à convergência uniforme. E lá não tenho essa história na cabeça, mas na topologia. Aliás, acho que a primeira definição,
Um dos primeiros livros de topologia geral é do Maurice Fréchet, lá em 1900 e pouco. Eu lembro que o Narkin me falou que quando ele foi estudar topologia, ele pegou o livro do Fréchet, achou horrível, não me recomendava. Não, mas o livro é ótimo, porque no começo do século XX, os caras escreviam e eles te contavam a história. Então o Fréchet, ele explica o que ele está procurando, por que ele vai fazer assim e tal. Entendeu? Não é aquela coisa seca, definição, problema. Né? Então ele faz a definição de, se não me engano, de compacidade sequencial. Porque a ideia é essa, né? Você tem uma sequência, está tendendo para uma solução, você quer extrair uma subsequência convergente. Mas depois a topologia vai se sofisticando, né? Então, vamos dizer, você tem a noção de espaço topológico, né? Tem várias maneiras de fazer isso. Né? Uma é um conjunto X com uma coleção ômega, que são os abertos. E aí você diz o que é um elemento de ômega ser aberto. Vamos dizer, vazio pertence a ômega, X pertence a ômega, A e B pertence a ômega e implica a interseção B pertence a ômega, e a lambda pertence a ômega para todo lambda pertencente a lambda, implica a união qualquer de aberto e aberto, interseção não. E tem outras maneiras, o Kuratowski, que ele define pelo fecho. Então, em vez de você ter a topologia, você tem você tem o X e tem uma função F de X. Um X que a cada conjunto A associa o seu fecho. E aí tem as propriedades, isso é uma coisa de cabeça, mas simples também você então definir assim. E aí, bom, eu estudo. Mas pensando dessa maneira aqui, só para aqui tem outras maneiras de pensar, né? E bom, aí você pode fazer exemplos meio um infinito de pontos de espaço discreto, espaço caótico. Espaço discreto é que cada ponto, conjuntos unitários são abertos. O espaço caótico é que os únicos abertos são os vazios, o espaço todo, que não distingue os pontos. Tem a noção de espaço de Hausdorff. O espaço de Hausdorff é importante. Hausdorff significa que se você tem A e B em X, existem A e B em ômega, tais que A pertence a A, B pertence a B, e A interseção B é vazio. Você realmente separa, né, isso garante a unicidade do limite. Basicamente é isso. Né? E, bom, função contínua entre espaço topológico é contínua se a inversa de toda aberta é aberta. A imagem inversa de toda aberta é aberta. E uma topologia que não é métrica, né? Você pensa assim, sei lá, o conjunto das F, o fechado aqui não tem a menor importância, né? Mas chama topologia da convergência simples. Então, as vizinhanças são mais ou menos assim, quer dizer, você pega A1 até AN aqui, pega esses valores
dá um epsilon, já que é finito, podia dar um epsilon para cada um, mas você dá um epsilon e as funções que vão estar nessa vizinhança, você tem a f, aí tem a vizinhança, vou chamar de v, de f, a1, a n epsilon, na verdade aqui poderia ser epsilon 1, epsilon n, é igual ao conjunto das G, das X, tais que G de AI menos F de AI menor que epsilon I igual a 1 até N. E aí, se você disser que Fn converge para F nessa topologia, é a convergência simples. É claro, né, que quando a gente fala da convergência simples, a gente escolhe um só e um epsilon, mas se você tem um N0 tal que para N maior que N0, em A1 você está aqui, depois você tem um N1 maior que, vamos chamar isso de N1, tem um N2 que faz isso, um N2 maior que N1 que faz isso para A2, etc. Tem um NK. Então você dá uma vizinhança assim e você tem um N0, tal que a partir desse N0 Fn está dentro dessa vizinhança. Aliás, eu não mencionei, mas uma maneira mais humana de definir a topologia é dizer, vamos definir as vizinhanças. Então, cada ponto tem uma coleção de vizinhanças. E a vizinhança, mas assim, moralmente, a vizinhança é qualquer coisa que contenha um aberto contendo ponto. Então, se alguém contém uma vizinhança, é uma vizinhança também. E aí tem o detalhe da interseção exceção de vizinhanças, infinito de vizinhanças, de vizinhança, coisas assim. Então, aqui, por exemplo, eu estou meio que dizendo. E aí tem a ideia de base de vizinhanças, tipo quando você pensa num espaço métrico, para pegar cada ponto as vizinhanças de raio 1 sobre as bolas de raio 1 sobre N é suficiente. São suficientes para definir a topologia. A topologia também você pode pensar em termos de base da topologia, que são abertos a partir dos quais você constrói a topologia. Em princípio você vai chamar de aberto, que é a união de caras assim, da maneira mais radical, que é pegar as interseções. Quer dizer, que a ideia de vizinhança parece mais natural. Você está enfraquecendo. Você diz, não, eu não preciso da distância, mas eu preciso de cada ponto saber quem são os vizinhos. Então tem também uma axiomática a partir daí. Então tem isso aqui, por exemplo. Isso daqui é a inspiração, na verdade, acho, que é para topologia produto. Porque meio que você pensando assim, ó, a F é um produto cartesiano infinito do R. Isso aqui é o R elevado a AB. Então, você poderia pensar assim, eu tenho uma família de espaços topológicos, indexado em lambda, e eu pego o produto cartesiano dessa família e quero colocar a topologia. E a topologia a topologia produto
basicamente isso aqui. Quer dizer, você pensa assim, x lambda e cada um deles é um espaço topológico. Aí você pega x é igual ao produto cartesiano do x lambda. Quer dizer, cada... Aqui, vamos usar o axioma da escolha, o lema de Zorn, estão valendo aqui fortemente. Tem, esse negócio tem elementos. Elementos, o negócio é tão vazio. E a topologia ômega, né? Quer dizer, cada um com a topologia de x lambda, ômega lambda. Então, você vai dizer que A pertence a ômega, é o seguinte, é como que... Repara, eu estou dando um número finito, eu estou dando um número finito de abertos e no resto eu não digo nada. Então, é como se você dissesse assim, né? Bom, aqui a gente pode definir a função projeção pi lambda de x em x lambda, né? Que pega a coordenada correspondente. Então, A pertence a ômega significa que existe lambda 1, lambda k, tais que π, lambda j de A pertence a ômega lambda j e lambda diferente de lambda 1, lambda k, implica que π lambda de A é igual a x lambda. Então, para estar perto do... Você pega um elemento, né, tipicamente você pega um elemento desse cara, escolhe algumas coordenadas e diz, aqui eu quero que esteja aqui, bem pertinho, aqui assim também, aqui, agora o resto não quero saber. Então, no caso em que os x lambda são todos o mesmo, aqui também faria sentido. Mas mais natural você pensar funções de algum lugar do lambda em algum espaço. Então, seriam todos os x lambda seriam iguais e essa topologia está associada à convergência simples. E tem o conceito de compacto, né? Paralelo aqui. O conceito de compacto. O conceito de compacto, aliás, também interessante. O Borel é que ele sacou, teve a ideia do conjunto de medida nula. A ideia do conjunto de medida nula do Borel. O Borel acho que era o cara top ali na virada do século na França. Depois ele foi político, foi ministro, foi assim e tal. Morreu em 1900, na segunda metade do século XX. E ele escreveu um livrinho lá de análise de tópicos assim, e ele introduz a ideia de conjunto de medida nula e prova o teorema de Borel. E o Lebesgue pega isso e faz a integral de Lebesgue. Acho que eu já falei para vocês que eu achei um texto do Lebesgue que ele
fala que o teorema de Borel-Lebesgue... Não, porque na verdade ele está puto porque eu disse que o teorema de Heine-Borel. Não, o teorema do Lebesgue, do Borel, inclusive a parte que eu fiz, importância nenhuma. O importante foi ele reconhecer o teorema e usar ele ali como base para a teoria da medida. Mas então, com inspiração no teorema do Borel, porque como eu falei, o Fréchet, quando vai definir compacto, a inspiração dele é o Bolzano-Weierstrass. E depois, assim, se impõe a definição do Borel. Né? Quer dizer, então, K... aliás, o fato de ser compacto, porque ser aberto, ser fechado, só faz sentido dentro de um espaço maior. Mas compacto é um conceito absoluto. Quer dizer, o espaço, né? K é o espaço topológico. E aí você tem que ter... então, K é compacto, primeiro... Compacto. Aí você tem que ter K é Hausdorff. Acho que nem todo mundo bota essa pergunta. E segundo, se a lambda abertos de K e K igual a união de a lambda, implica que existe lambda 1, lambda n, tais que K que é uma definição meio assim. Não sei como. Será como. Aparentemente o Heine tinha feito isso, assim, mas a argumentação do Lebesgue que os outros devem ter feito também, mas não levou a lugar nenhum. E no Borel, talvez lá dentro do que ele estava. Acho que por conta da medida, né? Interessasse a ele, dizer, não, eu posso pegar uma coleção finita e tal, umas coisas assim, não tem o detalhe porque que ele se interessou por isso, mas não parece tão simples assim. Tem uma coisa, uma maneira de pensar os compactos que remete ao Bolzano-Weierstrass, que é usar filtros e base de filtros. É engraçado que quando eu estudei topologia, eu me interessei nisso, Bourbaki faz, mas não é para que seja muito popular. Mas outro dia o Braga, nosso ex-aluno, deu uma palestra aqui. O Braga é aquele cara, análise funcional bem abstrata e tal, e ele falou, filtro não sei o que e tal. Eu falei, opa, legal. E o Braga vai dar palestra depois da manhã, na sexta de matemática. Vale a pena dar uma olhada. Ele é super abstrato, não sei se dá para entender muita coisa. Mas a ideia é que o filtro é uma generalização da ideia de sequência, porque o problema é que nos espaços métricos, né, você tem uma base de vizinhanças enumerável, então, vamos dizer, você tem um conjunto, você chega no fecho do conjunto, em qualquer ponto de aderência do conjunto, você chega nele por uma sequência. E na topologia, não necessariamente. Você pode ter um conjunto, tem um ponto que está lá grudado nele, mas você não consegue uma sequência que chegue nele. E os filtros são uma espécie de... não sei se eu vou lembrar dos detalhes da definição, mas um filtro é uma coleção, né? É uma coleção de
de F's contido em X, vamos dizer, F lambdas de alguma maneira, não, de F mesmo, tá? Mas eles, vamos dizer, os conjuntos são ordenados por inclusão. Então você olha para essa coleção de conjuntos e vê se ela fecha em algum lugar. Então você não pode ter... Na verdade, quando você faz o filtro, qualquer cara que contém um elemento do filtro, ele está no filtro. Mas o que você não pode ter vamos dizer, os caras... Acho que você tem que ter... Dois tem que ter uma interseção. Então, você vai interceptando e a ideia, assim, para o filtro convergir para um ponto, você tem que pegar qualquer vizinhança do ponto e ela tem que conter um elemento do filtro. Acho que basta não ter contém todos os que vão. Um exemplo de filtro simples é o seguinte: você pega uma sequência xn, né, e pega f índice n é igual ao conjunto, é o conjunto do x m maior que n. Então, esses conjuntos, vamos ver, se a sequência convergir para um ponto, significa que você pega um desses caras, ou seja, você pega os xn a partir de um certo ponto. Esse mas é um filtro simplesinho, numerável, para a sequência. Então, os filtros são uma versão disso, mas que permite conjuntos não enumeráveis, você chegar, né? Por exemplo, o conjunto das vizinhanças de um ponto é um filtro, né? O espaço vai ser Hausdorff, sei somente se o filtro converge para um ponto, esse limite é único. Eu não sei se precisa... Tá, porque o Hausdorff fez isso, ele separa, não sei se é o suficiente, mas é essa a ideia, tá? Quer dizer, como tem uma vizinhança aqui, outra aqui, você deu uma vizinhança, o filtro entrou aqui, não está mais lá. Então, convergir para um cara não vai convergir para outro. Que é exatamente a ideia que a gente tem com sequências. E aí a ideia é que tem também um conceito... Porque esse daqui, na verdade, é uma base de filtro, porque, na verdade, qualquer conjunto que contenha um cara assim está no meu filtro. A base de filtro é exatamente como uma base de vizinhanças, é um conjunto, são os elementos do filtro a partir dos quais você recupera o filtro inteiro. Então, você diz que o cara assim, tem o ultrafiltro, né? Porque eu não pensei nessa hora, mas eu resolvi dar ela. Tá, mas tem o ultrafiltro, é um filtro que moralmente é convergente, é como se fosse uma sequência de Cauchy. Pensando assim, que se ele... Porque o filtro você pode ter um ponto de acumulação, que não é... Ele pode não convergir para um ponto, mas passar lá pertinho do ponto. O ultrafiltro não, se ele acumular, ele chega. Então, a ideia é que um compacto vai ser um espaço assim, só que você substitui isso aqui por dizer que
todo filtro tem um ponto de acumulação, ou que todo ultrafiltro converge. Vamos dizer, ainda tem um conceito similar ao filtro, que é a rede. Eu acho, não sei agora se eu acho que não foi para lá, muito lugar. Tem uma coisa chamada net, que é exatamente uma espécie de sequência, só que o conjunto dos índices não são os naturais, são um conjunto ordenado, mais geral. Então, permite a você, vamos dizer, uma propaganda do um Cepacol que chega onde o fio dental não alcança, meio coisa assim, então a rede ou o filtro permite você chegar onde a sequência não consegue chegar. Então também você daria uma definição de compacto dizendo que toda rede tem ponto de acumulação, ou como aqui também com os filtros. Estou só falando que se você tiver aquela vocação abstrata, fica mais natural o compacto pensado em termos de filtros, ultrafiltros e tal, tem essa definição aqui. E bom, o Hausdorff é importante, né, porque a ideia assim, é que um compacto é alguém que não importa em que espaço topológico você coloque ele é fechado. O compacto é isso, não tem como você fugir pela fronteira, alguma coisa assim. Então, um cara que você possa colar nele sem violar o Hausdorff. Porque, claro, sem o Hausdorff você cola os dois pontos. Então, pronto. Se eu falasse que é o conexo, uma função contínua, eu teria terminado o curso de topologia da graduação já com vantagens, né? Eu ia falar que o conexo também é assim, né? Que não importa, se eu não me engano, o espaço que esteja. Diferente. Por exemplo, diferente de aberto, fechado. Mas o conexo é um conceito, mesmo com a definição abstrata de não pode ter dois abertos, o espaço todo vazio e tal, é um conceito mais natural, né? E o teorema que toda função contínua leva a conexo e conexo é o teorema do valor intermediário, praticamente. Na verdade, é um bom exemplo que eu estava falando com o Igor, que tem o risco de fazer essa coisa de fechos, categorias e tal. E aí você faz um teorema simplesinho e, na verdade, no exemplo concreto que você quer, o problema não é o teorema, é provar que o seu exemplo concreto satisfaz os axiomas das categorias e tal, para poder se enquadrar no teorema. É como o exemplo, assim, o teorema de Pitágoras, espaços vetoriais, o interno é uma linha. O problema é quando você diz, não, mas os meus vetores são os vetores flechinha no plano. Cada vetor é uma flecha de equivalência de segmentos equivalentes e tem esse negócio aqui, que é um produto interno. Você tem que provar que aquela porcaria é um produto interno, geometricamente. Porque a gente meio que diz, aqui está projetor, aqui é assim, tá, mas tem que definir a projeção, fazer. Então, esse trabalho é que está sendo varrido um pouco para debaixo do tapete, a gente olha, tá, cara, que funciona e tal. E vai. Então, aí você não precisa, o teorema de Pitágoras ficou uma trivialidade. Então, o risco de ser quando você vai para estruturas abstratas, é que você faz um teorema simplesinho, mas tem lá um detalhezinho para provar
que o seu exemplo particular se enquadra nos axiomas, que talvez seja o verdadeiro teorema. Então, o teorema de imagem do conexo, uma função contínua conexa, a parte mais trabalhosa um pouco é mostrar que todo intervalo é conexo. Que, na verdade, vamos dizer, passa pela construção dos reais, se for, porque nos racionais não é verdade. Bom, mas aí tem o teorema, eu vou escrever isso em português, eu vou usar essa. Mas, por exemplo, eu já vi em castelhano escrito assim. Fica mais próximo de Ronald. Bom, esse teorema é que x lambda compacto para todo lambda implica que o produto mas eu acho que não é difícil. Tá? Não tenho certeza. Não sei. Mas esse é o teorema de compacidade, teorema de compacidade de topologia. E a observação tem uma observação que é um teorema. Imagine que você tem vamos ver, você é um espaço M, espaço métrico, e aí você tem F contido em funções de NN. Então aqui a gente pode falar de convergência simples e convergência uniforme. E aí pode ter falhas aqui na minha. Não estou demonstrando, não vou conseguir verificar. Mas é que se F. Assim, F, na verdade, no espaço das funções contínuas de MN. São funções contínuas. Mas se F for equicontínuo, então a convergência simples implica no uniforme. Acho que é basicamente isso.
falta algum detalhe. Mas então, né, vamos dizer, se você tiver compacidade, né, se para cada x, o conjunto dos f de x, f pertencente a f, se cada um desses for compacto, que é a hipótese do Arzelà-Ascoli, e você ter equicontinuidade, então, você diz, se cada um desses é compacto, o meu f está no produto cartesiano de compactos. Porque f pode ser pensado, cada função pode ser pensado como definida em M, tomando valores desse conjunto aqui. Então, ela é um elemento de um espaço assim, um produto cartesiano de compactos. Então, ela é elemento de um compacto, mas na topologia da convergência simples. Então, vamos dizer, e bom, aí, acho que no espaço métrico, acho que a convergência sequencial vai dar conta do recado. E não sei se precisa de mais algum. E aí o detalhe do teorema de Arzelà-Ascoli, então, é basicamente isso, que nessas circunstâncias, se sangue contínua, se convergir simplesmente, você tem convergência uniforme. Deve ter algum truque relativamente simples. Não está muito claro aqui. Mas, vamos dizer assim, uma margem de erro. Bom, agora, os últimos pesquisas, vai dar uma margem de erro mais alta, está mais tranquilo. Tem a certa margem de erro, mas o teorema passa por aí. Então, talvez seja interessante vocês darem uma olhada nesse percurso aqui, que não tem tanto custo, né? Bom, a definição de compacto é a mesma. Aqui tem um certo custo que isso, certamente, isso deve ser, deve ter algum uso do axioma da escolha aqui para você provar esse negócio. Não sei, está na minha cabeça, na minha lembrança, assim, tem uma trivialidade absoluta, mas é um teorema que dá para demonstrar. É mais fácil que o Cantor-Bernstein. O Cantor-Bernstein é um bom exemplo, esse é um teorema básico ali de teoria dos conjuntos e que dá um certo trabalhinho para demonstrar. E aqui depois procurar essa pista aqui. Porque eu imagino que fazendo isso você talvez fique mais em paz com Arzelà-Ascoli, um teorema meio natural, de alguma maneira, que tem uma sacada geral, assim, que seria essa daqui. Mas, então, está aqui como uma pista para pensar lá na coisa das... Porque, no fim, as famílias normais caíram no Arzelà-Ascoli graças àquele truque, não sei se as funções de ômega estão tomando valores na volta aqui, então elas estão limitadas, e aí você usa a fórmula integral de Cauchy para estimar a diferença do f de x, do f de y. Felipe, pra gente vai ter alguma diferença, assim, alguma perda se a gente já puser tudo espaço métrico, essa generalidade do espaço topológico tem utilidade pra gente? Aqui nesse curso, acho que não, né? Acho que não sei. Não me lembro de...
princípio não, porque realmente assim, você... O contexto mais palpável em que você sai dos espaços métricos é a convergência simples. Ou sei lá, quando você faz teoria das distribuições, ou mesmo quando, vamos dizer, o Alford forçou uma barra para quando ele botou quando eu gosto de fazer jamais, introduziu a métrica. Eu acho que ele até comenta que, na verdade, a gente só precisava da topologia. Né? Porque você tem uma... Mas ali, como você tem uma coisa enumerável, então ele tem uma coleção enumerável de distâncias, ele consegue juntar numa distância só. Então, esse é o caso de... Vamos dizer, às vezes você tem um espaço topológico que não é naturalmente métrico, mas você consegue provar que ele é metrizável. Quer dizer, a topologia dele vem de uma métrica. Às vezes de uma maneira explícita, às vezes suando sangue lá e tal. Não, é metrizável, então beleza. Várias coisas de espaço métrico, você fica mais tranquilo. Tem situações, esse da convergência simples não é metrizável, mas é muito comum em análise, né, você ter, por exemplo, distribuições, você tem uma topologia que não é metrizável, mas você entende perfeitamente o que é. Você define a convergência e pronto. Não define a topologia, não fala de espaço topológico. Ficou... a topologia caiu meio de moda, assim, né, como disciplina. Tinha curso de topologia, não era obrigatório, mas tinha curso de topologia na graduação. Topologia geral, estou falando. Né? E aí você, topologia geral é um negócio super abstrato, assim, mas que só tem graça quando tem exemplo. Então, justamente você dá um exemplo de espaço topológico que não é métrico, que vale a pena, exige uma certa maturidade. Então acaba, não sei, viu que antigamente a análise funcional começava por um curso de teoria da medida, por um curso de topologia. Você vê o Komogora e Fabin, que é um texto clássico da análise, né? Ele faz topologia geral, faz teoria da medida, faz tudo para fazer a análise funcional. São coisas que surgiram no começo do século XX, no contexto mesmo da análise funcional. Né? Já a topologia algébrica, é engraçado que ela ficou nas mãos do pessoal de geometria, de variedades diferenciadas, tudo ia ser infinito. Mas tem um link forte com a análise por conta justamente da superfície de Riemann, das formas fechadas que não são exatas. Então, mas o pessoal da EDP, boa parte do pessoal da EDP é bem ignorantão, assim, não sabe o que é uma forma diferencial, né? E sabe a teoria da medida e fica lá, tem aqueles espaços, aqueles resultados de convergência e tal. Então eu acho legal assim, você ter uma noção, principalmente topologia algébrica, para enxergar mais topologia algébrica, física e tal. Aqui tem, vocês estão vendo aqui, está com a ideia de que isso é óbvio ou que faz falta uma hipótese. Tem alguma exigência de que o M seja compacto também?
né? Tem uma cara assim, você pensa, parece assim, que cara de forma, de que talvez o M precisasse de uma compacidade também. Não me lembro se está nas hipóteses do Arzelà, acho que não sei. Bom, mas, bom, então, vamos dizer, isso é essa parte das famílias normais. Acho que o outro comentário já tinha feito, fiz em off, mas que era aquela coisa da raiz quadrada na demonstração, né? Que é, vamos dizer, uma parte importante da demonstração é você ter o ômega aberto, simplesmente conexo, ômega diferente de C, e aí você conseguir fabricar uma F de ômega no disco unitário, né, contínuo e injetiva. E vamos dizer, a maneira natural seria dizer, bom, não é C, então tem um ponto que não está em ômega, roda essa esfera até botar esse ponto aqui no infinito, aí pega uma bolota assim, aí você já tem uma bolota aqui, você já pode... mas, de qualquer maneira, seria isso. Você tem, na verdade, você tem como pegar o ômega e botar dentro de um disco. Por uma transformação de Möbius, você pode pegar o ômega, bota dentro de um disco, ele está agora aprisionado aqui. É uma transformação de Möbius, e você porque agora vamos dizer, você pegou o seu Z0 aqui, jogou em algum lugar aqui, e agora você pode fazer uma transformação de Möbius que vai pegar esse disco e vai jogar aqui no disco unitário e vai trazer esse cara daqui no zero, e depois, sei lá, você roda até a derivada ficar positiva nesse ponto. Então o problema é que o seu ômega pode não ter espaço para isso. Quer dizer, você pode, vamos dizer, pensa assim, o caso mais simples, talvez, a pensar seria o ômega pegar os complexos menos uma semi-reta. E aí você pode escolher qualquer ponto que não está em ômega, botar no infinito, só que não tem um disco, uma bolinha em torno do infinito contendo esse ponto fora de ômega. Então, para isso é que foi aquele trabalho de tirar a raiz quadrada, né? De pegar, dizer, vamos, sei lá, botar o zero em algum lugar aqui e tirar a raiz quadrada, porque você abre um espaço, e depois que você abriu o espaço, aí você pega o cara aqui, bota a bolotinha e faz aquela coisa toda. Então, aquela função esquisita lá, porque veio o ômega, aí teve uma F, primeiro que é a raiz quadrada, o H, não é mais o ômega, né? E aí a partir daí você tem uma conta lá, mas você olha para aquilo, é uma função, uma transformação de Möbius, que certamente é isso, vai ser a transformação de Möbius, que vai pegar essa, vamos dizer, vai fazer isso tudo num pacote só, né? Vai jogar esse no infinito, vai pegar o seu H de Z0, isso aqui é a raiz quadrada do
Z0 aqui, vai jogar esse no zero e vai fazer a derivada ser positiva. Vai jogar esse para a gente pensar em duas partes mesmo. Vai levar isso para o infinito, aí vai pegar o disco suficientemente grande, que engloba o... Quando você joga esse cara no infinito, agora, por transformação de Möbius, o ômega ficou limitado. E aí, se ele está limitado, ele está dentro de um disco. Agora, esse disco você pode jogar no disco unitário, levando um cara qualquer, esse daqui, por exemplo, no zero. Rodando de alguma maneira para a derivada ficar positiva. Então, foi assim que eu agora entendi. Eu primeiro pensei que eu podia fazer isso direto. Depois eu vi que tinha esse problema do Z0, do ponto externo, não ter nenhuma bolinha. Então, por isso que ele fez. Abriu um espaço ali para poder botar a bolada pelo cara. Agora, a ideia de que a função de derivada máxima é que vai dar certo, ainda não tem nenhuma intuição sobre ela. Estou devendo a mim mesmo. Na hora que eu disser, bom, se isso fizer mais sentido. E aqui é um dos exemplos em que a advertência do Alfa, estuda aí transformações de Möbius, que é importante. Vai viver com isso. De repente, é esse que nem transformação de Möbius. Não é à toa, né, que são transformações lineares. É claro que tem aquela coisa da transformação ser dada por uma matriz e tudo, mas é meio talvez como você saber o básico de transformações lineares, ou funções da reta na reta, que transforma um intervalo em outro intervalo. Eu já tive mais dificuldade com isso. Você tem que fazer uma mudança de escala. Está fazendo série de Fourier, aí você tem lá o intervalo, aí você, é só trazer para o 0π ou 0,2π, várias situações assim. Então o análogo aqui deve ser transformações de Möbius, de você vira e mexe, transformação de Möbius, resolve o problema. Assim, eu não disse várias coisas, mas insinuei umas tantas que talvez valha a pena vocês darem uma olhada nessa vertente de topologia geral do Arzelastro.